Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora X10 AM. Tá indo Franco na área até a 1 da tarde, juntinho, coladinho no seu ouvidinho. Tá aí com o rádio ligado, presta atenção no trânsito, hein? Tá no computador, põe fone de ouvido pro chefe não ver que está ouvindo aqui nosso programa. E lembrando que esse programa estará no YouTube hoje à tarde, porque o tema hoje é um tema de grande comoção para o patrimônio jundiaiense, né? A gente vai falar hoje sobre a estaçãozinha. Tem barulho de trem aí? Tem barulho de trem? O trem já chegou com os convidados? Estou com os convidados hoje aqui nos estúdios, o José Arnaldo, que é um grande amigo já de outros carnavais, né? Outras histórias culturais em Jundiaí. E Admilson, muito bem-vindo, obrigado pela presença de vocês aqui. E a gente vai bater um papo sobre a estaçãozinha, né? Que agora está num outro momento, né? Quantos anos de luta aí para a estaçãozinha, gente? Quem começa? O Arnaldo. Bom, a vida da estaçãozinha são 120, né, cara? Porque a estaçãozinha é de 1898, já passou por tudo que a gente possa imaginar. E a campanha surgiu logo depois do incêndio que ocorreu ano passado. 9 de julho de 2018. Exatamente. Em 13 de outubro foi lançada a campanha e vem movimentando cada vez mais pessoas, apoios e mantendo viva essa chama, né? Ó, agora Agora entrou no trem. colocando lenha aqui, tem. Bolei na fogueira. Gente, e a história da ferrovia no Brasil é uma história grandiosa, né? Eu fui conhecer Paranapiacaba. Quando eu fui fazer um documentário do Imigrantes, a gente conta um pouco da história da ferrovia, porque não tem como dissociar ali aquele período do Brasil, né? Aquele período de desenvolvimento, de crescimento do Brasil. Perfeito. E a ferrovia foi quem carregou o Brasil, né? Literalmente. Acelerou o processo, Acelerou o processo que a gente fala que acelerou porque uma viagem que levaria um dia, aí começou a fazer em 6 horas. Nossa. Então, acelerou o processo de crescimento, tudo. Eu tive a sorte, o privilégio ainda de pegar o finalzinho das viagens de trem. Eu vinha de Bauru pra cá, eu morava em Bauru, minha família morava em Jundiaí, e a gente vinha no leito. Na época ainda tinha o quartinho leito, enfim, né? Vinha eu, minha mãe e meus irmãos, tinha caminha, aí você levantava uma parte da cama, tinha uma privada embaixo, banheirinho, a pia. Sou saudosista desses passeios de trem, né? E a gente chegava... Só quem conviveu. A gente chegava em Americana, a gente já sabia que estava perto de Jundiaí, que a Americana tinha um cheiro específico da usina, né? Aí a gente sentia o cheiro e falava, tá chegando. Legal. A gente, na última festa da UPA, a gente distribuiu um folheto, tem até uma foto da estaçãozinha lá, no meio da exposição. A gente distribuiu um folheto dizendo, associando as duas coisas, quando os trens tinham aroma de uva. Sim. Porque Jundiaí, quando ficou famosa com o surgimento da uva Niagara Rosada aqui, 33. 34 teve a primeira festa, explodiu a divulgação, pá. E essa uva ia de trem para São Paulo, para Rio, né? Então a gente brincou que muitos trens tinham também o cheiro da uva nessa época, né? Então é importante para tudo que você pensava, é importante. A gente tem grandes histórias, né, em torno do trem. Eu lembro que uma época eu fiz direito, né? Eu lembro que aposentava os velhinhos da rede, virou massa falida, enfim, foi todo um desmonte ali, um abandono, né? Foi um processo um pouco triste, mas sim. É o progresso, é outra situação. Se você permite eu contar uma ligação entre o trem e essa passagem, eu sou a 4ª geração dentro da Companhia Paulista. E o meu bisavô, quando veio de Portugal para cá, ele veio para trabalhar na ferrovia. Uhum. Mas ele conheceu minha avó aqui no fórum, que vinham os tropeiros trazer o gado do interior para chegar a Santos. Você vê, eles vinham o gado, boiada mesmo. Gado. Então eram as duas situações, o trem já aqui, mas ainda tinha os tropeiros. É o encontro, isso. Né? E aí meu avô conhece minha avó, que era também uma família de português, que era tropeiro, e eles se casam e continuam aqui. Trabalhando na ferrovia, né? Teve 2 filhos que trabalharam na ferrovia, as 3 filhas casadas com os ferroviários e eu tô aqui hoje, a 4ª geração. A atividade industrial de Jundiaí, ela é permeada por essa linha de trem, né? De Jundiaí. O crescimento de Jundiaí se dá muito, claro, a gente não pode esquecer do contexto rural, porque até também a década de 40 o Brasil era muito rural ainda, né? Mas o trem teve aí essa responsabilidade da industrialização. E Jundiaí
quando chega a ferrovia, ela chega num momento que Jundiaí era uma grande metrópole que ia pegar, abrangia pelo mapa, né? Sim, Sorocaba, Campinas, era tudo Jundiaí, né? E aí Jundiaí teve 5 ferrovias. Era um entroncamento ferroviário que teve aqui, e não em São Paulo. Se bem, em São Paulo só tinha 2. E aqui nós tínhamos 5 ferrovias que saíam de Jundiaí. Vamos lembrar, Companhia Paulista, Bragantina, a Sorocabana passava aqui. Louverense, Sorocabana. A Sorocabana, onde é o leito da ferroviária. Hoje, da torre, os ferroviários era a Sorocabana. Então a estaçãozinha ficava entre a Sorocabana e a Paulista. Depois tinha Santo Jundiaí, que era a primeira, né? Que é São Paulo Railway, que tudo com os ingleses loucos para levar café para a Revolução Industrial, para os operários trabalhar mais. Tem tudo. E a Louverense. E a Louverense, que ligava Itatiba a Louveira. Então você tem isso, né? Era 5 ferrovias. E aqui era um destino final, não era? Durante um período, vinha de Santos até Jundiaí, aí, né? Isso. E daqui saía essas 4 ferrovias. As ramificações. Que iam buscar os produtos e chegavam a Jundiaí. Levaram produtos, imigrantes, né? Os italianos também vinham aí de... E a grande dificuldade era a serra, né? Sim. Descer com transpor ali a Paranapiacaba também, né? Eu fiz esse trajeto a pé, descendo. Você escalou, né? Gente do céu, olha, você fala aqui que esse povo sofreu, não é fácil. O sistema que tinha, para quem está acostumado, pode parecer normal o nome. Mas eu lembro que adolescente me explicaram isso aí, a primeira vez, falaram, olha, lá em Paranapiacaba funciona o locobreak. Eu dava risada doidado. Como assim? O que é isso? Locobreak? Quá. Daí o locobreak era simplesmente uma locomotiva com um cabo amarrado em outra que descia enquanto uma subia. Ali no funicular ali, isso, né? Uma peso de uma outra. Puxava a outra. E o sistema de cremalheira, né? Que também trouxe para os ingleses, né? Que além das 2 rodas que ia no trilho, no meio você tinha uma engrenagem que engatava, chegava ali naquele trecho mais íngreme, aí tinha uma cremalheira para poder segurar o trem se quebrar o cabo, qualquer coisa de acidente, né? Pensava muito nessa parte de segurança também. Nossa, eu vi a história do Barão de Mauá, né? Que foi um grande investidor, é maravilhoso, né? E se cruza aí com... Nossa, é uma paixão. Tanto que o museu nosso aqui, a primeira inauguração em 79, foi dado o nome de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Então o museu era Barão de Mauá e juntava todas as peças de todas as ferrovias. Depois que foi mudado só para a Companhia Paulista. Como que é aquela história do trem que veio na inauguração do museu, trazendo autoridades? E daí teve uma senhora que não sabia como funcionava. Até eu contei o pessoal que esteve em São Paulo hoje visitando, né? E lá na visita do museu, o pessoal pediu esclarecimento sobre essa situação que os banheiros do trem, a descarga é no trilho, sabe? O pessoal joga, né? E aí tinha uma placa identificando no trem, né? Se o trem estiver parado, não dê descarga. Não faça uso do banheiro, não dê descarga, não é assim. E na inauguração em 79 aqui, veio um trem de São Paulo, com toda a comitiva, tudo, e o pessoal parou com o vagão bem em frente do museu. E uma pessoa lá não sabia disso, né? Fazer o quê? Aí foi aquela sujeira, né? Aí não, e a pessoa, estava todo mundo aqui fora do trem, no museu, né? E daqui a pouco... Aquele aroma! A pessoa sai do trem, todo mundo olhando para ela, mas ela não sabia por quê. Grandes histórias. Essa é a história só de trem mesmo, né? Vamos chamar uma musiquinha de temática aí, Geleia? Tá na agulha? Vamos chamar e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a estaçãozinha de Jundiaí, aqui com o Admilson e com o Zé Arnaldo. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. A gente estava aqui nos bastidores falando como o Jundiaí foi pioneiro em tantas coisas, né? A primeira greve do Brasil foi ali, né, dos ferroviários. O que mais que a gente teve? Em 1906, depois teve uma em 1959. Até eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa que conviveu, tem recorte do jornal da época. E vamos ver o que a gente consegue de história com ele, né? Legal, porque como a gente tem esse laço da rede ferroviária, a gente tem ainda os filhos, os netos, né? Tem todas essas gerações aí. Isso, e a estaçãozinha agora, nesse período, nessa segunda fase, eles estão indo buscar essas memórias para poder amanhã fazer um livro de memória da estaçãozinha. A estaçãozinha foi a primeira de Jundiaí? Como que funciona? O Arnaldo pode contar um pouquinho? Não, a primeira ferrovia
foi a São Paulo Railway, Não, a Santo sim, Jundiaí. mas Ela chega na Vilares. Então a estação, tá. por isso que ela é chamada inglesa. Entendi. Porque a estação, a primeira estação, a estação inglesa, ela abre em 1867. No ano seguinte, em 1868, os barões do café, os empresários, o governo, decidem que as tropas vinham do interior para cá. Então é mais fácil você estender, você tem que começar uma outra ferrovia. Então foi criada a Companhia Paulista, em 1868. 1890, então, daí ela vai de Jundiaí a Campinas, a primeira viagem dela. Ah, tá. Daí, em 1890, graças a uns problemas, tipo uma epidemia de febre amarela em Campinas, a sede e as oficinas vêm tudo para Jundiaí, daí ela investe mesmo em Jundiaí. Daí fica 1890. Em 1898 é aberta a estação própria, porque você já tinha uma estação. Inclusive a Ponte Torta, que é outro patrimônio da patrimônio cidade. que a gente brigou muito, já teve passeados nos anos 80, tem uma história lindíssima também. Ela foi criada em 1888, eu acho que ela é de 1888, para buscar ligar o centro com essa estação da Vilares. Passava trem ali mesmo? Calma. Torta? Há polêmicas. É uma dúvida que não quer calar. Passava no máximo um bondinho estreito puxado a cavalo. Porque na verdade o barranco que havia ali ligava a Rua Torta, que é a Rua Paulo Penteado, com o aterro do Vianella. Ali era tudo um grande várzea, né? O Vianella era uma fazenda cheia de plantas. E era a estrada de São Paulo, né? Que vai para São Paulo. A estrada de São Paulo passava ali, a estrada de Pirapora. Né? E hoje é a Avenida Brasil, continuação da Avenida Brasil, e tinha acesso ao centro da cidade, é isso? Aí já é a Estrada Velha de São Paulo. A primeira lá no templo de Santana do Parnaíba, eu acho que foi, tudo indica que foi a Estrada de Pirapora. As duas vão para a mesma direção, né, de São Paulo. Mas daí eu ouvi essa questão. Uma coisa interessante é lembrar que Jundiaí é muito antiga, então tipo assim, a própria estaçãozinha ela surge do lado de uma estrada, que era uma estrada que no século XVII ligava Jundiaí a São João de Atibaia, Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí a São João de Atibaia. Por isso que chamava, né, por isso se chama ponte em cima do Rio de Jundiaí, chama ponte de São João. Né? Você tem Rua São João, Rua Atibaia, vai embora a estradinha. E a estaçãozinha vai surgir aí do lado devia ser muito movimentada essa estrada, porque a estaçãozinha surge bem ao lado dela, e chega num ponto, em 1950, tem 150 trem por dia passando ali, fazendo manobra. O pessoal, os ferroviários contam isso, confirmam isso. Então você precisava de um viaduto. O viaduto foi então definido o pessoal vinha com as carroças para vender verdura no mercado municipal, que é o Centro das Artes, e você tinha um problema ali da passagem. Então os italianados que já tinha vindo, já estava estabelecido, pressionaram. Até emprestaram dinheiro para a prefeitura uma parte, e o Vasco Benqueruti fez o primeiro viaduto de Jundiaí, que é o viaduto de São João Batista, que passa ao lado da estação. Que é ali do lado da estação. E construiu, na época, 2 escadarias em formato de mola, helicoidais, que é muito bonito, ligando o viaduto com as 2 plataformas da estação. Eles servem para isso. Então é um conjunto só, vai se formando ali um conjunto só de coisas, né? E aí você tem referência de várias épocas. Então você está na borda do centro histórico, você está na borda. Você pega portal ali da história de Jundiaí, você né? sobe, depois você desce do outro lado, você vai chegar no Córrego do Mato, chega aqui já está chegando perto do Rio de Jundiaí, que também era uma várzea, ele só fica retinho depois que fazem as obras, né? E o Rio Guapeba lá do outro lado, que cai no Rio de Jundiaí logo depois também, um pouco adiante ali, perto da Argos. Então a paisagem é uma coisa fascinante, e a estaçãozinha é um elemento, ajuda a entender ela total. Então, agora, voltando à Companhia Paulista, e quando ela é fundada em Campinas, então, Falcão Filhos e outros, né, Saldanha Marinho, então eles decidem montar uma ferrovia, né? Foi a primeira ferrovia com recursos não estatais, não do governo. Tá? E aí eles criam Campinas. Por quê? Porque eles precisavam de continuar essa linha ferro até Campinas. E aí acontece esse fato, e para convencer o governo, conta lá o nosso amigo Barbosa, que é um amigo também do museu lá, que
tem bastante conhecimento sobre ferrovia e ele é do Senai, não tem nada a ver com ferrovia, mas ele adora. Então ele conta que... Senai surgiu do ferrovia. Isso, também. Aí ele conta que a pessoa que era responsável, tipo o governador do estado de São Paulo, na época, eles convidaram o governador para ir em Campinas, para ver, conversar a respeito da criação da ferrovia, né? E aí ele vem de ferrovia de São Paulo até Jundiaí. Puseram ele numa carroça bem velha aqui, uma carruagem, e fez ele ir até Campinas, no meio da... Aí chegando lá e falou assim, gente, precisa fazer uma ferrovia. Não dá pra Então fizeram ele de casa pensado, né? Não, pô, a carroça bem ruim mesmo, pra ir lá e solavanco daqui lá, né? Então aí ele falou assim, não, gente, realmente nós vamos fazer uma ferrovia. E aí então cria a Companhia Paulista em Campinas. E aí aqui ele usava a estação da São Paulo Railway, né, para fazer a interligação. Só que chega um momento que a empresa, com esse problema da febre amarela lá e tendo que vir para cá, aí teve necessidade de construir a estaçãozinha. Seria uma estação. Vamos ver uma pequena... Caiu. Acho que caiu a energia aqui. Mas continua. Só explodiu uma... Gente, então, explodiu uma luz aqui no estúdio, vai ser vivos. Mas continuamos no ar. Continuamos no ar. Então veja bem, então aí houve a necessidade de fazer essa estaçãozinha. Ela é um marco de aproximadamente 800 metros da estação da São Paulo Railway. Se a gente for 800 metros até sentido a estação, você vai ter uma plaquinha lá que é o marco zero da Companhia Paulista. Depois o quilômetro 1 e assim por diante. E ela está mais ou menos 800 metros. E a construção da oficina, né, de tudo que nós temos hoje aí, começa da estaçãozinha sentido Campinas. Então da estaçãozinha foi fazendo a casa do chefe, depois a fundição e foi construindo os prédios de acordo com a necessidade da empresa. Até chegar onde é hoje o estacionamento do Poupatempo lá, que eram as locomotivas elétricas, que são as últimas locomotivas que vieram para trabalhar. Foi isso? As últimas locomotivas vieram quando? Você tem esse... Nós temos dois tempos, né? Começa com as máquinas a vapor, né? E depois, 1920, 22, começa a chegar as máquinas elétricas. E nós temos então um marco, ali começam as máquinas elétricas, depois 1948, 50, já começa a chegar as locomotivas diesel elétricas. Uma coisa que eu soube, história recente da minha vida com Jundiaí, eu não sabia que a fachada do complexo é para Frederico Zanam. Isso, eu nunca soube para ferrovia, para ferrovia. Isso, pro lado de lá, né? Isso, a frente é lá. Eu sempre imaginei que a frente fosse aqui para ferroviários, aqui era o fundo, né? E ela nem tinha lá. acesso, né? Que tinha uma ferrovia que passava ali também, né? Teve que ter porteira para poder entrar e sair de funcionário, né? Mas a frente dela era lá. E ia pela estação que o pessoal ia de carro, caminhão. Porque você nem imagina, porque a fachada dela está completamente perdida, né? Para quem transita em Jundiaí, usa a ferroviários, frequenta o complexo FEPASA, você não tem ideia, né? A gente esteve nela sábado. Você não conhece, Vladimir, já conhece? O quê? A fachada? Não, nunca fui. Então um dia nós vamos marcar pra gente fazer um passeio lá pra você conhecer. Combinadíssimo. Inclusive em frente, além do relógio que está lá, a janela do Jaime Sintra, que ele ficava monitorando o horário do trem passar ali, nós temos um obelisco, foi feito em 1922, que foi o lançamento da pedra fundamental do INPS, do Previdência, o lançamento da Previdência. E a Paulista ela já também foi pioneira nisso aqui, de caixa de pensão, né? Que ela já tinha uma caixa de pensão para o funcionário aposentar e ter uma renda, né? Para isso, né? Então, muitas histórias, né, em volta do Brasil, né, gira em torno da ferrovia, no crescimento do Brasil. Então, a Paulista, ela foi pioneira, uma empresa que, se a gente olhar a história dela em si, é uma empresa muito voltada na área ambiental na época, né, porque ela precisava do quê? A lenha, para sustentar as locomotivas, que era tudo a vapor, precisava de lenha, carvão, né? E ela precisava de poste, ela precisava de dormente para os trilhos, precisava fazer móveis, precisava fazer... Tudo era madeira, né? E o que ela faz? Ela cria os hortos florestais. Ela começa em Jundiaí, depois vai para Rio Claro, aí espalhou para várias cidades. Onde que a gente perdeu
esse hábito aí, Cara, né, de ser sustentável? Que momento da vida a Nossa. humanidade se perdeu, gente? Tem uma pessoa que foi contratada da Companhia Paulista que chama Navarro de Andrade. Ele era um ambientalista e ele que foi o cabeça que fez toda essa parte de desenvolvimento do eucalipto no Brasil, que é uma planta originária da Austrália, e ele fez um estudo tremendo, só que ele ficou aqui em Jundiaí um tempo, depois foi para Rio Claro, e lá que ele desenvolveu todo o trabalho da madeira, que tem hoje lá um museu rico em informações sobre... É 1905, foi isso, 1905. Zé, eu tenho medo da sua memória. Você sabe todos os anos da sua... É uma coisa impressionante. Eu gosto de olhar a dimensão do tempo. Meu né? sonho é fazer um projeto com alguém que você, em realidade virtual, por exemplo, você vai nas ruínas de um lugar, põe o óculos e você olha para os lugares e vê o que aconteceu em cada época. Eu vou chamar uma musiquinha e corta isso, porque eu preciso aqui fechar um projeto com o Zé. E a gente já volta. Ficou bonita essa chamadinha, né? Quem é a voz? Não sei, o Zé ele gostou da minha chamadinha, gente. Eu me sinto tão profissional, até parece que eu sei o que eu tô fazendo, né? Não sei o que eu tô fazendo, mas a gente tem vinheta e fica parecendo super profissional aqui nessa rádio, né, galera? Que chique. Eu não sei quem fez a vinheta, Zé, mas é legal, né? Não tem problema. A gente tava aqui... Mas eu só sei que na beira da linha, a gente vai andar que nem a gente andou sábado, na beira da linha de trem. De quando em quando tem uma placa escrito apite. Apite. Dá uma vontade de sair apitando, cara. Não é? Tem essa placa, tem várias. Pedro do Rio Branco tinha uma também. E tinha aquelas também, proibido andar nas vias férreas com multa. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu mudei para Jundiaí, eu morava na Frederico Ozanam, lá nos idos de 94. Morava na Frederico Ozanam, bem em frente àquele campo de futebol ali, da União da Vila, enfim, morava ali. E aí eu ia jogar futebol no Sororoca. E eu atravessava pela linha, porque tinha um lugarzinho ali na Vila Liberdade. Tem ainda hoje, né? Tem ainda. Aberto, né? Ali é Vila Rio Branco. Ali é Vila tem. Rio Branco, né? Jardim Liberdade, não lembro. Não, Vila Liberdade é onde Mas faz a vai. feira, É da Avenida Ativa pro indo Rio. pra Flecha. Ah, eu E também. da Avenida Ativa pra lá já é A Vila Rio Branco. É. E aí tinha o túnelzinho que você ia por baixo, Isso, ou Era na tinha... divisa das duas. Ou tinha ali uma arame, Uma uma abertura, abertura que ia passava. pela linha do trem, né? Eu fiz muito isso. Ia tomar multa, né? Era Isso criança. no tempo da FEPASP, no tempo da Paulista você não fazia isso. Porque ali era cercado com um dormente, 2,5 metros de altura, um dormente do lado do outro, não tinha como passar. Mas Eu era criança, eu brincava ali. A gente dava uns Ali na pulos. Sorocabana a gente não tinha nada, só tinha erva cidreira. Eu cresci na Rua 15. Mas a Paulista, quando era Paulista, não conseguia passar, era fechado mesmo. Paulista prezava por segurança. Tem uma coisa legal para lembrar, que é o seguinte, eu vou numa infância mais antiga que a sua, você é uma jovem. Adorei, convidei o Zé para falar isso hoje. É a questão do 1º de maio. 1º de maio, eu lembro de garotinha, assim, as lembranças são bem aquelas meio nevoentas assim, da infância lá atrás. Todo mundo ia pro Horto. Todo mundo ia pro Horto e boa parte ia pela beira da linha de trem. E lá no Horto tinha o rio, onde o Rio Jundiaí chega, tinha o campo acho que era do Horto mesmo, do time. Do Olaria. E tinha o Rio Jundiaí, onde era o pessoal, embaixo do pontilhão do trem o pessoal ia nadar, ia mergulhar. Então tem muito essa coisa. Quando a gente fala Horto, também está associado a toda uma memória de datas, de festas. De tudo. Né? Aliás, onde está o Parque da Represa hoje, dentro da área do Horto ainda, havia um lugar chamado Chibata. Isso, eu ia falar. Lá um cidadão jundiaense que depois foi brilhar nos Estados Unidos com suas manobras de bike, foi o Pardal. Pardal, Né? Ele usava lá para treinar os 360 graus, porque caía na água, né? Então era uma coisa, você via cenas assim, sabe? Você associa cenas assim incríveis. Na verdade era uma olaria, tinha olaria, e depois fazia um remanso e o pessoal tirava areia. Aí ficava um remanso lá. Criançada, a gente, moleque, 7, 8, 9 anos, a gente ia nadar no Chibata. E é muito legal, eu gosto muito dessa relação da memória com a cidade, assim, né? E hoje a gente pega a internet, a gente descobre o que está acontecendo lá nos cafundós, sei lá, de Berlim.
E às vezes a gente não sabe o que acontece aqui. Às vezes a gente vai se desconectando meio. da nossa história, né? E aí aquela história que o vô conta já virou uma história que eu não quero ouvir, né? Não tem mais valor. E a gente é feito disso, né? A gente é feito das histórias de quem vive onde a gente está, né? E hoje as crianças, essa insegurança não sai de casa. Aí vai fazer o quê? Fica só na internet, jogo de videogame. E a gente tem que fazer um jogo de videogame de Jundiaí. De Jundiaí, inclusive. Sim. Então, mas a rua é importante, né? A associação, está muito interessante, curioso você falar disso, porque a associação que está cuidando dessa campanha é a Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista. Que é quem está aí à frente da estaçãozinha agora, que é também o Instituto Envelhecer hoje. Isso. E o Admilson é um dos fundadores, vai fazer 20 anos. E um dos projetos dela, que é o CELM, que é o Centro de Educação e Lazer da Melhor Idade, está começando hoje um curso de desenvolvimento de games. Para idosos. A gente está muito ligado aqui, Zé. Olha que maravilhoso. Já fizemos o curso, inclusive. Eu e o Cornal já fizemos o curso. Participando de uma fizemos um joguinho. 60. A droga. Esperar mais uns 22 anos. Participando de uma moda lá. Barato, a discussão. Estamos começando uma pesquisa, parceria com o ESG, financiada pela FAPESP, para ver a relação de estímulo cognitivo a partir da interação. Então precisa levar minha avó. Minha avó está com 85 anos e durante o período da vida ela decaiu muito a saúde, o que ajudou ela, memória, tudo. E ela tá bem aí, mas foram jogos. Agora pelo Facebook, fantástico. Ela sempre jogou videogame e agora pelo Facebook, porque você treina a tua memória, você treina vários aspectos, né? Inclusive. E o importante aí, ele vai criar o jogo dele. Que legal. Entendeu? É um jogo que fica uma coisa então, pessoal. Ela pode passar você mais vai criar estágio, ela pode ir agora para desenvolver criar um jogo proposto por ela mesma. Só que me faltava. E vai competir com os netos, né? Porque o cérebro tem plasticidade. Sim. A plasticidade do cérebro não se perde. Quer dizer, não sei que seja uma doença grave, o cérebro não perde a capacidade de aprender, de crescer. Então é muito interessante. Então, essa interação que dá para buscar pelo lado da tecnologia, também busca na estaçãozinha. Não é isso? A estaçãozinha vai ser... fala a sua ideia da locomotiva para criança. Então, a ideia, veja bem, desde o tempo que a gente, quando a FEPASA ela acaba privatizando, era uma empresa que era paraestatal do Estado. Para privatizar, eles tiveram que fazer uma negociação com o governo federal. E aí o governo federal que privatiza. Então, nesse imbróglio, nessa situação, o museu ficou assim, meio sem dono, ninguém queria. Mas era da rede ferroviária federal que foi na negociação. Quem comandava era uma secretaria do Estado. E o prédio aqui ficou para o Estado. E a Ferroban, que privatizou, não queria nem estação, nem museu, nada, né? E aí nós saímos em 99, fazemos um acordo com a empresa e tinha 4 funcionários aqui. E eu, que era da oficina, peguei amizade com o Carlos Toniello, que era do museu. E a pessoa responsável falou, vocês ficam aí para me proteger o museu até a gente resolver essa situação. E a gente acabou ficando. E não tinha dono. Se a gente pegasse e levasse embora, o museu ia ser saqueado, como aconteceu com todos os departamentos e estaçõezinhas que existiam aí né? E a gente acaba ficando ali. E aí, em cima disso aí, que a gente criou uma associação para futuramente resolver ficar com o museu, não. Mas aí a prefeitura depois, levou uns 4 anos, né? 2002, 2003, a prefeitura compra o espaço. Daí ela vai tomar conta, né? Aí a gente abriu mão e aí 2002, né? E aí então a gente sai de cena e fica aí a prefeitura que fica responsável pelo museu. Mas nós criamos essa estaçãozinha, essa associação. E um fato que ocorreu quando a gente estava nessa situação, junto com o Eusébio Santos lá, que é o nosso carro-chefe de toda essa história também, né? Postas, direto, as manifestações. E aí a USP queria comprar o prédio aqui para trazer a universidade para cá. E na época ela tinha essa escola de terceira idade no Divino. E aí cria um espaço aqui, traz ela para cá e começa uma negociação para eles comprarem o prédio. Não deu certo, a escolinha ficou aí
E aí eles iam embora e ia ficar 150 alunos ali. Aí o Zé teve a ideia, não, vamos ficar para a associação. A associação fica então com essa escola de terceira idade. E aí começa o CELM. Tá aí, tá já 18 anos nessa. Hoje tem 1000 alunos. Uau! Uau, que mesmo, beleza. Que beleza. Trazendo toda essa informação, informática, hoje aprendendo a mexer com o celular, que muitas vezes o idoso tem essa dificuldade, tem lá treinamento para isso, línguas, idiomas, escola, dança, música, história da arte, filosofia. Gente, e a gente fala de qualidade de vida sempre, a gente tem que lembrar que essa conversa é sempre transversal, né? Porque você ajuda na saúde, ajuda na segurança pública. Quando você tem um projeto de cultura, de patrimônio, de educação, você está conversando com todos os outros setores da sociedade, né? Você não está falando só de educação para a terceira idade, você está falando de uma série de outras coisas ali, de impacto. Você está dando vida, né? Exato. Porque muitas vezes é encarado o idoso como um tropeço, a pessoa não faz mais nada, aposentou, fica naquela peso para a sociedade, um peso para a família, um peso para, sei lá. E aí criou essa condição. Quantas pessoas que têm declarações lá de fantástico. Melhorou a vida da pessoa. E essa coisa de saúde que ela está falando é muito legal, porque o patrimônio saúde mental, físico, uma tradição cultural, uma unha na mula, uma bola de gude, né? Seja que uma festa comunitária tradicional, mesmo manifestações novas, inovações, tudo faz parte de uma coisa que tem a ver, saudável, a saúde da memória tem a ver com a pessoa conseguir se enxergar suas referências. Sim, sim. Então, né, ser protagonista da vida, da cidade, das escolhas, né? E a estaçãozinha, voltando à estaçãozinha, quem é o grupo de dança que vai lá? Maravilhosa. Eles dançam. Zingara Ladies. Zingara Ladies. A maioria é bem veterana, cara. Põe umas roupas, umas saias coloridíssimas, assim. Sabe, traz uma energia muito boa. Nossa, elas emocionam. O último evento, inclusive, que a gente fez, dia 3 de agosto, já estaçãozinha no meio de patrimônio. Cara, a hora que elas estavam lá também, fizeram uma ciranda maravilhosa. E daí teve um momento em que eu vi o Fabiano. O Fabiano é um cara que faz maquetes de miniatura ele vai crescendo cada vez mais a maquete dele. E ele expondo a maquete lá com as casinhas, com as pessoas, com as pecinhas. O Capri, ele é maquinista, né? Então ele tem um amor. Assim, eu estava olhando e de repente a orquestra da Cláudia Férez começou a tocar Trem Caipira do Vila Lobos. Que lindo. Mágico, indescritível. Lágrimas. Você olha assim, e tipo, jundiaenses, cara, você sabe? Uma coisa assim que você fala, pô, desculpa. Muito lindo, cara. Sabe, aquela coisa que te dá uma injeção de bateria, sabe? Você fala, pô, muita gente querendo bem, o mundo não é só problema. Sim. Tipo assim, é uma coisa. É uma esperança, né? Esperança é um elemento fundamental para a saúde humana. Nossa, e elas com um sorriso, uma dança que transmite uma alegria. Você vê que aquilo é espontâneo, ninguém está lá para ganhar nada. E já rolou o hino do centenário aqui nos bastidores, o hino do centenário da Companhia Paulista, lágrimas também, é sempre emocionante, né, falar sobre o que nós somos, né, porque nós somos construídos dessas histórias, né, a sociedade é construída das histórias, né. Ó, tá rolando aí de fundo o hino. Deixa eu perguntar, agora existe a Associação de Preservação da Companhia Paulista, né, que juridicamente é o Instituto Envelhecer, que você estava falando da CELM e tal. E hoje, tem aquele, desde que pegou fogo a Estaçãozinha, em 2018, 9 de julho de 2018, em outubro lançou a campanha Estaçãozinha Pede Socorro, certo? Perfeito. Eu tô colando aqui que eu não tenho essa memória do Zé. Só queria falar isso, tô parecendo esperta, mas tô com a cola aqui, gente. Estão falando, eu tô anotando. Já sabia que essa menina. E agora, e a Estaçãozinha é da prefeitura. É de responsabilidade. Quem que é a Estaçãozinha? Não, terreno. Hoje a responsabilidade é nossa, digamos assim. Agora de vocês. Historicamente, lá na fundação, teve as oficinas, a sede, a estaçãozinha, eram tudo parte de mesmo origem, que é a Companhia Paulista. Tá. Mas,
tipo assim, depois que foi estadualizado em 71 como FEPASA, acho que ela já ficou com a Rede Ferroviária Federal, não é isso? Isso. Ficou com o governo federal. Então já separou. Então, tipo assim, a prefeitura ela adquiriu as oficinas, em 2001, 2002, por aí, o complexo de oficinas. A estaçãozinha ficou com a Secretaria de Patrimônio da União, com o DENIT, e estava até hoje, sem cuidados. Tinha um zelador lá, tinha alguém que morava lá durante um tempo. Faleceu, o seu Wilson. Que era também oriundo da ferrovia, sogro de um amigo nosso que trabalhou lá na FEPASA, e ele acaba ficando lá orando, tomando conta, mas também não tinha. É a primeira vez que a associação condição nenhuma, né? pediu a estaçãozinha para cuidar foi em 2001. Isso, não, a associação, logo da fundação da associação, nós já fizemos um documento e encaminhamos para o DENIT que a gente tinha intenção. Como a banda São João Batista na época também pediu para o DENIT, né? Eles não têm sede também, eles usam um espaço que é da prefeitura lá na escola, né? E ele falou, pô, a gente seria legal a estaçãozinha que a gente ia fazer a banda, ensaio, essas coisas ali também, né? Mas o DENIT acabou não favorecendo ninguém, ficou o seu Wilson lá protegendo daquele jeito, até ele ficar doente, daí a família levou ele embora e aí ficou um espaço que os vândalos foram ocupando e no fim causou incêndio. Essa situação, depois do incêndio, houve um processo no Ministério Público Federal, movido pela Associação Instituto, e daí foi convocado as partes, o DENIT, para ver, afinal, nesse imbróglio de que era o quê. Nesse processo, houve uma cessão das ruínas da estaçãozinha para a associação oferecer. Então, hoje são responsáveis, digamos assim, não pelos danos já acumulados, mas por buscar saídas. Sim, que não adianta ficar chorando ali o leite derramado, né? A gente tem que olhar para frente. A primeira coisa que foi feita é essa campanha que vem tendo eventos quase mensais, que são eventos para dar visibilidade para o problema, para a questão, né? Tem a visibilidade, agora já entrou numa outra fase, que é a construção tanto da memória coletiva, como da preparação para, sim, um projeto de ocupação da estaçãozinha. Sim, porque buscar, porque assim, a gente sempre fala de projetos via lei de incentivo, né, que aí tem um recurso que você consegue junto, inclusive ao setor privado, dinheiro público que você busca no setor privado para você conseguir fazer algumas coisas, também tem essa opção. Porque a prefeitura ela não tem verba para investir, para reconstruir. E eu acho que nem essa, nosso foco não vai ser esse, né? O nosso foco vai ser buscar incentivo na área privada mesmo. Inclusive, a gente já está articulando isso e, veja bem, nós passamos dessa primeira fase do socorro, agora nós estamos na fase que vai ser o projeto, buscar as memórias para ela se transformar realmente num momento histórico. Já conseguimos com a prefeitura a placa, ela já é um patrimônio histórico da cidade, vai ser catalogada, né? E até nós vamos marcar uma data para a gente colocar essa placa. E na terceira fase que vai ser começar a execução. A partir do momento que a gente tiver um plano, um projeto aprovado, agora vai ser assim. Então a gente vai saber quanto vai gastar, quanto vai ficar essa brincadeira. Esse panorama geral. E aí nós vamos buscar na concessão que foi dado para uma empresa, que hoje é a Rumo, né? A Rumo, e que ela tem no edital dela uma verba que poderá ser usada para essa situação, né? E vamos buscar na iniciativa privada, a hora que você tiver um lastro, uma condição que as pessoas vão entender que é um patrimônio histórico e precisamos preservar, eu acho que aí vai aparecer um monte de gente para ajudar a gente, tá? Então vai aparecer um monte de ações. Então a gente não vai querer verba pública, isso já está mais ou menos decidido para a gente. Mas se também que eles quiserem mandar uma lei OAB, qualquer coisa, também a gente aceita. A gente não vai ser eu acho que é importante usar as ferramentas que se tem sim, aí, né, sim, para buscar esses recursos, porque, na verdade, essas leis de incentivo é só uma forma do governo terceirizar a responsabilidade dele, que ele não dá conta, né? Ele não dá conta e só valorizando também o trabalho, vocês da rádio aqui, está nos apoiando e buscando e levando essa informação para Jundiaí. Não, com certeza, mas a gente agradece desde já essa abertura. A gente também depende muito do apoio, também
no ambiente do entorno é importante ter notícias boas do entorno. Por exemplo, Sim. nos interessa muito que a prefeitura cuide do que é seu. Por exemplo, o viaduto São João Batista, que ganhe uma reforma que valorize o viaduto, que foi anunciado que há essa intenção. Que o Complexo FEPASA cuide também do complexo, que a Rumo ou DENIT cuidem da cabine de manobra que está em frente à estaçãozinha, que não faz parte da área cedida. Você tem que ter uma relação com o entorno ali também, e você precisa que outras pessoas cuidem da sua parte também. E a gente tem que pensar que quando a gente cuida dos patrimônios, dos espaços, a gente tem que se preocupar, acaba se preocupando menos com segurança pública, né? Porque quando você tem ali as coisas funcionando, as coisas acontecendo e as coisas ocupadas, a segurança pública, ela não tem que se preocupar tanto com o local, porque o local tem gente, está acontecendo. E com a saúde pública, e com saúde, né? Que hoje nós temos um entulho em volta lá, né, jogado fora, que é um foco de mosquito, da dengue e outras coisas. Né? Tudo, e isso, né? A gente já está prevendo, já está limpando. Tem uma pessoa hoje lá pegando tudo que é garrafinha, plástica, marmitex, essas coisas aqui que empoça a água. Né? Convida, Edmilson, convida para sábado, que eu sei que vai ter um evento sábado. Correto. Sábado nós já temos um evento lá que já estamos na Semana da Pátria. Conseguimos uma parceria com o grupo da Serra do Japi, lá com o Cícero, que eles têm atividade lá no Romão de Souza. E eles vão fazer o desfile e depois 11 horas vamos estar na estaçãozinha e nós vamos hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Que legal. E para achar as informações da estaçãozinha, Facebook, onde vocês se comunicam aí com a cidade? Vem aí também eventos de outubro, em novembro, isso, né? Não, mas aí a gente vai divulgando aqui. Isso, tem que passar a agenda já, senão eu perco pauta. As pessoas podem aderir à campanha ao grupo, tem um grupo no Facebook chamado Estaçãozinha, que tem servido como plataforma de contato. Eu vou deixar o link pessoas. aqui. Assim, seco, Estaçãozinha. Tem também os livretos do que a gente vem registrando, o que a gente vem fazendo, estão no site chamado institutoemberecer.org.br. Vou deixar o link. Na página Artigos. Tem lá os 4 livretinhos que foram produzidos até agora, a gente está começando a elaborar o 5º. E eles vão registrando um pouco dessa emoção que vem acontecendo a cada momento. Cada evento. Gente, passa rápido, né? Nossa, a gente vai dando uma hora, dá tempo da gente contar tudo, dá tempo da gente contar nada. Vou deixar um pouquinho. Curiosidade. Isso aqui, vim parar no feitiço do tempo. Aqui o tempo gira de outra forma. Mas a gente combina outras vindas aqui porque a Rede Ferroviária tem muita história para contar. Os ferroviários têm muita história para contar aqui nessa cidade. E vamos buscar as memórias. Aí a gente conta um pouquinho da memória de cada um também. Vamos trazendo aqui, a gente já registra as memórias aqui, né? Mas a vamos pessoa contar aqui, ó. A gente pode terminar apitando de novo, e a gente fica emocionado com esse apito. Você vai apitar aí, Geleia? Geleia vai pegar o apito aqui. Fazer a camiseta, né? Apite. Já é uma ideia. Fazer a camiseta. Nossa, sensacional! Já faz aí para ajudar no projeto. Olha. Aqui a gente trabalha também a gente propaganda. tem um lema também, a geleia não é trem, mas apita. Muito Você vai bacana. apitar, Geleinha? Tentar achar ele. Tá achando o trem, tá achando o trem. Pegada não. Gente, ó, o programa chegou ao final. Esse vídeo estará no YouTube hoje. Eu aviso lá pelo meu Facebook. Fiquem ligados na programação. Aê! Palmas pro Geleia. Muito bom. Muito bem, gente. Obrigado. Obrigado pela vinda de vocês. Nossa, aqui. muito obrigado, viu? Eu amanhã tô de volta. E depois de amanhã até sexta-feira eu tô de volta, gente. Me aturem, aumentem o volume e fiquem com a programação da Rádio Difusora. Beijo, até amanhã. Viva o Francamente.